Olá pessoal, neste vídeo vamos mostrar como realizar a configuração de ponto a ponto nas centrais Unity e na CIP850. Em nosso cenário, vamos utilizar uma central Unity 3000 realizando o ponto a ponto com uma central CIP850. Para começar, abrimos o navegador de internet, que em nosso exemplo é o Google Chrome, e digitamos o IP da central, que em nosso exemplo é 10.1.43.55. Serão solicitados o usuário e a senha de acesso à central, que por padrão são admin, e clicamos em entrar. Na tela de configuração da central, acessamos a aba troncos e clicamos em IP. Para configurar o ponto a ponto na central, utilizamos a opção matriz-filial. Na configuração de matriz-filial, clicamos na opção numeração. Clicamos no botão novo número. É nessa tela que vamos configurar os números da nossa central, para que a chamada entrante no ponto a ponto seja encaminhada para o ramal correto. No campo ramal, vamos selecionar o primeiro ramal da central, que em nosso exemplo é o ramal 2000. No campo identificação, vamos inserir a faixa de ramais da nossa central, que em nosso exemplo vai do ramal 2000 até o ramal 2029, e clicamos no botão inserir. Agora a central reconhece que toda chamada recebida pelo ponto a ponto com identificação 2003, por exemplo, deverá ser transferida para o ramal 2003. Clicamos em salvar para aplicar as configurações. Será apresentada a mensagem de que as chamadas VoIP poderão ser desligadas. Clicamos em continuar. Em seguida, clicamos na opção de filial e no botão nova filial. É nessa tela que vamos configurar os dados da central com qual estamos realizando o ponto a ponto. No nosso caso, os dados da CIP850. No campo localidade, podemos escolher um nome para o nosso ponto a ponto. Em nosso exemplo, vamos escolher o nome filial. No campo endereço IP ou domínio, digitamos o endereço IP da central em que estamos realizando o ponto a ponto, que no nosso exemplo é o IP da CIP850, 10.1.43.28. No campo tipo, também selecionamos o modelo da central em que estamos realizando o ponto a ponto, que no nosso exemplo é a CIP850. Clicamos no botão Nova Regra. Nesse campo, vamos configurar a tabela de enumeração do nosso ponto a ponto. No campo Número Interno, inserimos o número que vamos discar e que deverá chegar na central ponto a ponto. O campo Número Externo contém a numeração dos ramais da nossa central ponto a ponto. Em nosso exemplo, vamos selecionar a faixa de 4000 a 4020, tanto para número interno quanto para número externo. Essa faixa de ramal é utilizada na nossa CIP850. Clicamos no botão inserir e em seguida em salvar para aplicar as configurações. A configuração na Unity 3000 está concluída. Agora vamos configurar a outra central do nosso ponto a ponto, em nosso caso a CIP850. Abrimos uma nova guia no navegador e digitamos o IP da CIP850, que em nosso exemplo é 10.1.43.28. Inserimos o usuário padrão da CIP850, admin, e a senha padrão 1234 e clicamos em login. No menu, clicamos na opção de juntores. Na aba juntores, clicamos na opção adicionar CIP. No campo nome, digitamos o nome para o nosso juntor, que em nosso exemplo será ponto a ponto. No campo número piloto, indicamos o número que não tenha conflito com nenhum ramal ou facilidade da nossa central. Em nosso exemplo, vamos inserir o número 5000. Nos campos atendedor diurno e atendedor noturno, selecionamos o ramal Bridge. Mais abaixo, no campo usuário, inserimos novamente o número 5000, como também inserimos a senha 5000. Esses dois campos não farão diferença, pois o juntor não vai ter registro. No campo servidor, inserimos o IP da outra central do nosso ponto a ponto, que em nosso exemplo é o IP da Unity 3000, 10.1.43.55. No campo ID juntor, inserimos o número de identificação do juntor, que em nosso exemplo será 5000.
Desmarcamos a opção Enviar pedido de registro, pois, como o juntor será utilizado para o ponto a ponto, não haverá registro. Mais abaixo, na opção Permitir reinvites, marcamos Não. No campo Limite de chamadas, selecionamos o número de chamadas simultâneas que podemos ter em nosso ponto a ponto. Em nosso exemplo, vamos selecionar apenas uma chamada. No final da tela, clicamos em Aplicar. O nosso juntor ponto a ponto foi criado com sucesso. O status do juntor irá aparecer como desconhecido, pois ele não se registra em lugar nenhum. No menu, clicamos na opção de rotas e no botão Adicionar rota. No nome da rota, vamos inserir o nome ponto a ponto. E no número de acesso à rota, vamos inserir o número 2. Como a rota é apenas para ponto a ponto, vamos marcar a opção de categoria livre e sem bilhetagem. Nos juntores, selecionamos o nosso juntor ponto a ponto e clicamos em Aplicar. A rota foi criada com sucesso. Agora, no menu, clicamos na opção Ramais. Selecionamos o ramal que terá acesso ao ponto a ponto e clicamos no botão de editar. No campo Rotas, informamos que o ramal tem acesso à rota ponto a ponto que acabamos de criar. E no final da tela, clicamos em Aplicar. Dessa maneira, o ponto a ponto entre a central Unity e a CIP850 já está funcionando. Para realizar uma ligação da central Unity para a CIP850, basta digitar o número interno inserido na configuração de filial e a chamada será encaminhada para o IP cadastrado. Para ligar da CIP850 para a Unity, será necessário informar o número de acesso à rota que tem o juntor ponto a ponto mais o ramal. Caso não queira discar a rota, podemos configurar a conversão de saída para que o usuário tenha que discar somente o ramal da outra central configurada no ponto a ponto. Para configurar a conversão de saída, acessamos o menu em conversão numérica e clicamos no botão Adicionar conversão. No campo Número a converter, inserimos um ponto de interrogação, que significa qualquer dígito. Mais abaixo, no campo Rotas, selecionamos a rota ponto a ponto, para que a conversão seja realizada somente quando o ramal selecionar a rota ponto a ponto. Mais abaixo, na configuração de seleção automática de linha, no campo Número convertido, inserimos o número de acesso à rota em que está o juntor ponto a ponto, que em nosso exemplo é o número 2, e inserimos um ponto de interrogação, que significa qualquer dígito. Selecionamos o juntor ponto a ponto e marcamos a opção Fidelidade e Quebra Fidelidade. Mais abaixo, clicamos em Aplicar. Com a conversão de saída, o ramal da CIP850 precisa apenas discar o número do ramal da outra central do ponto a ponto. Exemplo: o ramal da CIP850 disca o número 2000. A central vai reinterpretar o 2 como rota, pois existe uma rota criada na central com acesso ao número 2. Então, retire esse 2 da rota, mantendo apenas o número 000. Com a conversão de saída criada na central, configuramos a central para que adicione o número 2 e mantenha o restante dos dígitos, transformando assim o número em 2000 novamente. A Unity está configurada para, quando chegar uma chamada do ponto a ponto com identificação 2000, encaminhá-la para o ramal 2000. Bom pessoal, essas são as orientações para realizar a configuração de ponto a ponto nas centrais Unity e CIP850. Se você gostou, compartilhe este vídeo, dê um like e se inscreva no nosso canal. Até logo!